Queridos, nós vamos falar hoje da oração do Pai Nosso. O tema da nossa mensagem é a oração do Senhor. Assim é chamada a oração que Jesus ensinou, lá em Mateus 6, dos versos 9 a 15. Assim diz a palavra: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É um texto muito conhecido, nós muitas vezes repetimos essa oração, e nós vamos hoje refletir de uma forma um pouco mais profunda sobre aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e, por consequência, a nós, chamada de oração modelo. A nossa vida, a vida cristã, ela não está isenta de desafios espirituais. Jesus, ao ensinar essa oração do Pai Nosso, ele inclui aqui um pedido essencial: proteção contra a tentação e o mal. E isso nos mostra que nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós precisamos reconhecer que nós estamos sujeitos a tropeçar, que nós estamos sujeitos a cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê proteção para que nós possamos resistir aos ataques espirituais. E nessa reflexão, nós vamos explorar a importância de pedir proteção espiritual, conforme o texto lá em Mateus, e nós vamos dividir esse tema em 4 pontos principais. O primeiro deles, versículo 9, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui começa com o reconhecimento de Deus como Pai, de Deus como Senhor. Pai nosso. Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai que ama. Ele é o Pai que ama de forma incondicional. O amor de Deus não impõe condições. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama apesar do nosso pecado. E a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu. Então esse Pai amoroso, maravilhoso, Ele escolheu amar você. E isso é um grande privilégio, ser amado por esse Pai. Quantas pessoas têm muita dificuldade em entender Deus como Pai, porque a sua experiência com o Pai aqui na terra foi frustrante. Mas esse Pai que Jesus Cristo nos ensina a adorar, a respeitar, a louvar, a se dobrar diante dele, é amor em essência. Por isso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Deus como um Pai. Essa é uma relação de amor e essa é uma relação de cuidado do Pai para conosco. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, ele inicia com a expressão Pai Nosso, e essa declaração destaca o relacionamento íntimo entre Deus e os seus filhos. Ele quer se relacionar conosco, seus filhos. Ele quer ter uma caminhada de intimidade comigo e com você. Ele quer lhe ouvir chamá-lo de pai. E Ele quer chamá-lo de filho, filho meu. Então é uma relação de intimidade, é um relacionamento íntimo entre Deus e nós, seus filhos. Ele não é um ser distante ou um ser indiferente, mas Ele é um Pai amoroso e um Pai que cuida, um Pai que sustenta. Um Pai que é provedor para os seus filhos.
E esse reconhecimento vai nos convidar a confiar completamente nele, sabendo que o seu amor é incondicional e que ele nos guia como um pai guia seus filhos. Lá no acampamento eu pude observar em alguns momentos pastor Júnior cuidando de Maria, e não é uma tarefa fácil. E achei interessante que às vezes ele estava lá atribulado, cansado, aí Maria diz assim: papai quer ir para a piscina. E lá vai pastor Júnior para a piscina com Maria, na boa, feliz. E se um pai, como nós somos, cheios de falhas, cheios de defeitos, desenvolvemos esse amor e esse cuidado com os nossos filhos, imagina esse pai perfeito, maravilhoso. Como ele cuida de mim e de você, de forma especial. E eu pude experimentar esse cuidado de Deus. E eu vi até alguma pessoa perguntando assim: caramba, mas por que Deus não te livrou desse acidente? Eu falei: assim como ele não livrou Daniel da cova dos leões, assim como não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas ele me livrou no acidente. Porque em tudo o Senhor tem propósito. Em tudo o Senhor tem propósito. Muitas vezes até a gente não consegue entender no momento. Eu sei que Jó, quando passou por toda aquela provação que ele passou, com certeza ele não estava entendendo o porquê de passar por aquilo tudo. Mas lá na frente, ele vai dizer assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava ali vendo o Deus como Pai, o Deus que cuida, o Deus que ampara, o Deus que socorre, o Deus que é refúgio, o Deus que é fortaleza. Deus nos céus, isso determina a soberania e a santidade de Deus. A oração continua dizendo que estás nos céus, e isso ressalta a soberania de Deus sobre todas as coisas e a sua posição exaltada acima da criação. Deus não apenas é próximo como um pai, mas ele é também Senhor supremo, que reina sobre o universo. Ele criou o universo, mas ele não criou o universo e nos deixou ao Deus dará. Não nos deixou por nossa própria conta. Ele criou o universo, mas ele governa, ele controla, ele cuida. Esse é o nosso Pai amoroso, que é também o Deus Todo-Poderoso. E essa verdade, ela nos leva a um profundo senso de reverência e de humildade quando estamos diante desse Deus maravilhoso. Reconhecendo que sua sabedoria e o seu poder ultrapassam o nosso entendimento. A palavra de Deus vai dizer que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Que estás nos céus. E depois vem a santidade do nome de Deus, um chamado à adoração. Quando o texto continua e diz: santificado seja o teu nome. E isso expressa o desejo de que o nome de Deus seja honrado e reverenciado em todo momento, em todo lugar. Nós precisamos reverenciar esse Pai maravilhoso, esse Deus que controla todas as coisas. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus representa a sua essência, o seu caráter, a sua glória. E quando reconhecemos a sua santidade, nós somos chamados a viver de forma que vai refletir essa realidade, adorando com nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente acha que a gente adora a Deus só quando está aqui cantando. Nós adoramos ao Senhor quando nós o reverenciamos. Nós adoramos o Senhor quando nós o obedecemos. Nós adoramos o Senhor quando nós reconhecemos a sua soberania sobre nós. A santidade de Deus, isso significa separar Deus como único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, evitando qualquer forma de desrespeito ou irreverência diante dele. Interessante que muitas vezes nós temos tratado Deus como se fosse uma pessoa qualquer. Nós entramos na presença de Deus como se estivéssemos na presença de uma pessoa comum.
Nós temos perdido a nossa reverência a esse Deus. Queridos, quando estamos diante de Deus, nós estamos diante do Santo dos Santos. E diante desse ser santo, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos nos dobrar, nós precisamos nos render diante desse ser supremo. Porque Ele é santo, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E o impacto do nosso reconhecimento de Deus como Pai e como Senhor em nossas vidas vai nos ajudar a entender e declarar que Deus é nosso Pai, que Deus é nosso Senhor e que é Ele quem transforma os nossos relacionamentos com Ele e com os outros. Como filhos, nós devemos viver em obediência, em confiança e em amor. Como servos, nós devemos nos submeter à sua vontade, buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos. O pastor falou hoje pela manhã de que a obediência precede a bênção. Não foi assim? A obediência precede a bênção. Então, se você quer ser abençoado, viva uma vida de obediência àquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Pai. É preciso viver uma vida de obediência. E assim nós estaremos honrando e reverenciando esse Deus maravilhoso. E esse reconhecimento vai nos impulsionar a orar com sinceridade e orar sabendo que Ele nos ouve, orar sabendo que Ele responde a oração. Clama a mim e responder-te-ei. Assim diz a palavra de Deus. Queridos, isso é promessa de Deus para nós. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor não nos deixa sem resposta. Às vezes não é a resposta que a gente quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós não entendemos isso. Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos dirige segundo os seus propósitos eternos. Então, ao orarmos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós declaramos a nossa fé em um Deus amoroso e soberano que governa com justiça e com misericórdia. E que essa verdade nos leve a uma vida de comunhão e de reverência total e de dependência desse Deus que é o nosso Pai Celestial. A oração também nos revela um desejo de que a perfeita vontade de Deus seja feita. No versículo 10, a oração vai continuar: venha o teu reino. Ele nos convida a desejar e a buscar a manifestação do governo de Deus entre nós e dentro de nós. O reino de Deus representa o seu domínio, a sua justiça, a sua paz, a sua alegria. Romanos 14:17 vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E esse pedido expressa a expectativa pela plena concretização do reino de Deus, que acontecerá na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá buscar a sua igreja. E eu creio que nós estaremos com Ele. Eu creio que nós subiremos com Ele como igreja do Senhor. Amém, queridos? Que dia maravilhoso será quando o Senhor vier nos buscar. E nós reinaremos com Ele, com esse Deus Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis. Aqui também vai demonstrar submissão à vontade de Deus, quando o texto diz: seja feita a tua vontade. Queridos, e como isso tem sido difícil na prática. Como é difícil abrir mão das nossas próprias vontades para viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, que nós podemos dar solução a tudo, que a gente não precisa de Deus, que os nossos planos são mais importantes do que os planos de Deus, que as nossas escolhas são mais importantes do que as escolhas de Deus para nós.
Mas a oração diz assim: seja feita a tua vontade. E Jesus nos deu exemplo disso. Quando ele estava lá no momento da crucificação: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava angustiado, porque ali era a humanidade de Jesus falando. Mas em seguida ele vai dizer: mas faça-se a tua vontade. Que bom que nós possamos dizer isso, queridos, para o Senhor. Senhor, a minha vontade é essa, mas faça a tua vontade. Prevaleça a tua vontade. Que os teus planos se realizem na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que os planos do Senhor são planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E se nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, por que temos dificuldade em abrir mão da nossa vontade para viver a vontade dele em nossa vida? Seja feita a tua vontade. E isso revela uma atitude de total rendição a esse Deus. E Jesus nos ensina que a verdadeira oração, ela não busca impor os nossos desejos a Deus, mas sim alinhar o nosso coração com os planos perfeitos do Senhor. Isso significa confiar em sua sabedoria, aceitar os seus propósitos, obedecer os seus mandamentos, mesmo quando não compreendemos completamente as ações de Deus na nossa vida. E quem disse que eu preciso compreender? Eu só preciso crer. Eu não preciso compreender, eu preciso crer, eu preciso confiar que aquilo que Ele tem para mim é o melhor. Isso é rendição a esse Deus. Seja feita a tua vontade. A perfeição da vontade de Deus, porque a oração ela vai continuar, que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus ela é plenamente cumprida, sem resistência, sem desobediência. E Jesus nos ensina a desejar que essa mesma realidade que acontece no céu, ela se manifeste na minha vida, aqui na terra. Que a vontade de Deus prevaleça. E isso implica viver, queridos, de forma que reflita os valores do reino em nossa vida. Que nós possamos buscar uma vida de santidade, que nós possamos buscar uma vida de justiça, que nós possamos buscar uma vida de amor ao outro, ao próximo. E como tem sido difícil praticar esse amor, como tem sido difícil tirar esse amor do nosso discurso, do nosso diálogo e colocá-lo na prática, porque nós somos intolerantes com quem pensa diferente de nós. Quantas pessoas deixaram de se falar simplesmente porque tem posições políticas diferentes? E aí eu pergunto, onde está o amor? O amor é só se você concordar comigo? Não é isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo, Ele não impõe condição. Assim como o amor de Deus por nós não impõe nenhuma condição. Então, eu preciso amar você, mesmo que você pense de forma diferente de mim. Nós temos o direito de discordar. Precisamos apenas respeitar um ao outro. Precisamos amar um ao outro. E assim se cumpre a vontade de Deus na nossa vida, quando nós amamos uns aos outros. Assim na terra, como no céu. E vem ainda na oração um chamado para cooperar com Deus. Pedir que a vontade de Deus seja feita não é um ato passivo, mas é um chamado à ação. Como discípulos de Cristo, nós somos instrumentos para que a vontade dele se cumpra em nosso meio. E isso envolve, queridos, cumprir a missão. Ide. Fazei discípulos, ensinando, batizando. Ide. É preciso fazer com que a vontade de Deus se cumpra no nosso meio. Quando oramos dessa forma, nós estamos nos comprometendo a ser fiéis, a ser agentes do reino de Deus aqui na terra, vivendo para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer.
Será que nós temos glorificado a Deus em tudo que nós fazemos? Será que nós temos glorificado a Deus em cada palavra que sai da nossa boca? Será que nós temos glorificado a Deus em cada pensamento que desenvolvemos na nossa mente? Nós somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, ao declararmos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos expressando um profundo desejo de que a soberania de Deus se manifeste plenamente em nós e através de nós, para que o seu nome seja glorificado em toda a criação. Eu e você precisamos ser instrumentos do Senhor, para que a glória de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. E a oração ainda pede por provisão. Ao orarmos, o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. Verso 11. Reconhecemos que Deus é a fonte de toda a provisão. Nada do que temos vem exclusivamente dos nossos esforços, mas é resultado da graça divina. Às vezes a gente acha que é a última Coca-Cola do mundo, né? Eu sou o cara, eu sou bom profissional. Jesus vai dizer, especialmente para você que pensa dessa forma, você que pensa que você é o cara, Jesus vai dizer para você, sem mim, nada podeis fazer. Absolutamente nada. Ele é tudo em nós. Então joga fora esse orgulho, joga fora essa vaidade, joga fora essa presunção. Reconheça a sua dependência de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Tudo que temos, tudo que somos, é resultado da graça de Deus sobre nós. E essa oração, ela nos ensina a depender diariamente do Senhor para suprir as nossas necessidades básicas, confiando que Ele é fiel para cuidar de nós. Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, e isso vai enfatizar a provisão suficiente e contínua de Deus. E isso nos lembra da experiência do maná no deserto. Êxodo 16:4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vou fazer chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Onde Deus deu ao povo exatamente o necessário para cada dia, nós devemos aprender a confiar na fidelidade divina para nos sustentar, sem ansiedade pelo futuro, mas vivendo com gratidão pelo que recebemos a cada dia. Muitas vezes a gente está tão focado naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente quer ter, que a gente esquece de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado a cada dia. Nós acordamos com saúde, nós temos uma casa para nos abrigar, nós temos uma família, nós temos alimento, nós temos uma igreja para congregar sem perseguição. E muitas vezes o nosso foco só está naquilo que a gente não tem. Nós precisamos, queridos, desenvolver um coração cheio de gratidão a esse Deus maravilhoso, o Deus da provisão, o Deus quem faz de você o que você é, o Deus Criador, o Pai que Ele ama. E é preciso, queridos, ter equilíbrio entre trabalho e fé. Embora nós peçamos a Deus pelo sustento, isso não anula nossa responsabilidade de trabalhar, e a Bíblia nos ensina que Deus abençoa o trabalho das mãos daqueles que são diligentes. Provérbios 10:4 vai dizer: o que trabalha com mãos displicentes empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, orar pelo pão diário não significa esperar passivamente, mas reconhecer que todo o esforço humano deve estar sob a direção e sobre a bênção do Senhor. E é preciso, queridos, fazer o compartilhamento da provisão com o próximo. O Senhor nos dá, e muitas vezes o Senhor tem nos dado muito além daquilo que nós precisamos. E será que nós temos dividido isso com aqueles que necessitam, com aqueles que não têm nada?
Ou nós temos vivido uma vida egoísta, egocêntrica, voltada para dentro de si mesmo, voltada somente para satisfazer as suas necessidades e os nossos próprios desejos? Quantas pessoas passam necessidade aqui dentro da nossa comunidade? E o que eu tenho feito, o que você tem feito para ajudar essas pessoas? Como Deus nos supre a cada dia, nós devemos estar dispostos a dividir com aqueles que têm necessidade. 2 Coríntios 9, 10 e 11 vai dizer assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A palavra nos ensina a investir na beneficência, ou seja, a assistir aqueles menos favorecidos, a pensar menos em nós e exercer esse amor que o Senhor nos ensina a praticar, para que ele saia do discurso e seja uma prática na nossa vida. Essa oração ela nos ensina a confiar na provisão divina e a sermos instrumentos da graça de Deus na vida dos outros. A oração também nos ensina algo fantástico, maravilhoso. Ela vai nos ensinar o reconhecimento do nosso pecado e a necessidade de perdoar. E Jesus nos ensina a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas, versículo 12. E essa expressão ela nos lembra que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores, não há um justo sequer. Então nós precisamos do perdão do Senhor. E Jesus nos ensina a orar pedindo perdão pelas nossas falhas. E perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado nos separa do Senhor, mas Ele está pronto para nos perdoar quando nos arrependermos sinceramente. 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar, a nos purificar, a fazer tudo novo, a começar do zero. E o perdão é uma expressão da misericórdia de Deus na nossa vida. E a Bíblia nos revela que Deus ele é misericordioso e Ele está disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Salmo 86:5 diz: pois Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que Te invocam. E o perdão divino ele não é baseado em nossos méritos, mas na graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas é a graça do Senhor. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Assim como o Senhor, Ele nos perdoa de forma generosa, nós também devemos nos achegar a esse Senhor com um coração contrito, confiando em sua compaixão. E essa relação entre perdão de Deus e o perdão ao próximo, ela vai nos ensinar que nós precisamos também perdoar. E Jesus nos ensina a pedir perdão, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como nós desejamos ser perdoados por Deus. Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E o que eu tenho visto de crente com o coração endurecido, eu já ouvi crente dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Não perdoou, meu irmão. O Senhor nos chama a perdoar. E olha que coisa que a gente faz quando a gente ora o Pai Nosso. Perdoa, como é que diz? As nossas, assim como, queridos, imagina se Deus nos atendesse.
Imagina se Deus começasse a me perdoar e a perdoar você da forma que a gente perdoa os outros. E eu acho que nós estaríamos em maus lençóis, não é, Emília? Se Deus nos perdoasse do jeito que nós perdoamos os outros, nós estaríamos em maus lençóis. Porque nós temos um coração endurecido. Nós temos dificuldade em liberar perdão. A gente gosta de carregar esse peso que só faz mal. Sabe, porque a falta de perdão, o ressentimento, ele causa um grande mal em nós, queridos. E a falta de perdão, ela não vai fazer mal à pessoa que não foi perdoada. Ela vai fazer mal a quem não perdoou. Ela causa doenças. Ela causa doenças físicas. Gastrite, úlcera, câncer. É como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. E você vai se matando aos poucos com aquela carga tóxica dentro de você. E é por isso que a palavra nos ensina que nós devemos perdoar. Assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. E Cristo vai reforçar essa verdade em Mateus, na oração do Pai Nosso. O perdão é um caminho para a paz, o perdão é caminho para a restauração. E o perdão nos liberta da amargura e nos conduz à verdadeira paz. Efésios 4, 31, 32 diz: toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se você tem uma carga nociva dentro de você, em nome de Jesus, joga isso fora. Libera o perdão. E eu queria dizer também algo para você. O seu perdão não depende do outro lhe pedir perdão. Eu lembro que eu estava ensinando isso na lição do MMI. E um casal, quando eu falei isso, que o seu perdão independe do outro pedir perdão, ele não se conformou. Eu disse: não, você precisa pedir perdão, mesmo que o outro lhe ofendeu. E ele não se conformou, e na época ainda era o pastor Jabes, e ele foi no gabinete do pastor Jabes perguntar isso. E aí o pastor Jabes disse a ele: é isso mesmo, meu filho. Você precisa perdoar, independente do outro lhe pedir perdão. Porque é assim que Jesus fez. Quando estavam crucificando Jesus, no momento em que ele estava sendo crucificado, ele estava perdoando aquelas pessoas. Nenhum deles pediu perdão. Mas Jesus perdoou. E você pode dizer assim: pastor, mas era Jesus. Lembram lá da história de Estevão sendo apedrejado? Estevão era um ser humano como eu, como você? Era. Estevão estava sendo apedrejado, assassinado, e naquele momento ele estava pedindo a Deus que os perdoasse. Não lhes imputes esse pecado. Se era possível para Estevão, é possível para mim e para você. Porque o que vai nos mover a agir dessa forma é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É Ele que vai nos impulsionar a liberar o perdão, arrancar todo o ressentimento. Então, se você é uma pessoa ressentida, em nome de Jesus, peça cura ao Senhor essa noite. Arranque isso de você. Não é o que Deus quer para a minha vida e nem para a sua vida. Ao orarmos e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, reconhecemos a nossa necessidade da graça de Deus e nos comprometemos a viver um estilo de vida marcado pelo perdão e pela reconciliação, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes. É você olhar para o outro com o mesmo olhar com o qual Jesus Cristo olha para você. É você liberar perdão para alguém por quem Cristo morreu na cruz. É você não se achar superior a Jesus, porque Ele perdoou. E quem é você para não perdoar? Arranque essa coisa maldita de dentro de você. Seja livre, para que isso não atrapalhe a sua comunhão com o Senhor, para que isso não atrapalhe a sua intimidade, para que isso não esteja ferindo a sua santidade. Abra mão do ressentimento, libere perdão para quem precisa de perdão.
A oração ainda pede por proteção espiritual. Isso revela a consciência da nossa vulnerabilidade. Jesus nos ensina a orar e não nos deixe cair em tentação. E isso revela que, como nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós somos propensos a cair diante das tentações deste mundo. A tentação em si não é pecado, mas ceder à tentação nos afasta de Deus. Tiago 1, 14, 15 vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E essa oração, ela nos lembra da necessidade da vigilância e da dependência do Senhor, para que possamos resistir ao pecado. O poder de Deus, Ele nos livra de todo o mal. Então, ao pedirmos ao Senhor, livra-nos do mal, reconhecemos que nós enfrentamos um inimigo espiritual que é real. Satanás é descrito como aquele que busca nos destruir. 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Mas Deus nos dá poder para resistir às suas investidas. Efésios 6,11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor coloca à nossa disposição as armas espirituais para que nós possamos resistir às tentações. E Ele nos livra do mal. Jesus, ao ser tentado no deserto, Ele venceu Satanás por meio da palavra de Deus. E Ele nos ensina que a maneira mais eficaz de enfrentar a tentação é estar firmados na Escritura e dependermos da comunhão com o Pai. Então, orar por proteção espiritual significa buscar forças em Deus para resistir às tentações, assim como Jesus Cristo fez. É preciso ter certeza dessa soberania de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, ela termina com uma poderosa declaração. Ele vai dizer: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém, aleluia. É esse o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus maravilhoso. Isso nos lembra que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso nos lembra que nós podemos confiar plenamente no poder desse Deus. A nossa segurança, queridos, ela não está na nossa própria força, mas ela deve estar no Senhor, que é capaz de nos guardar de tropeços e de nos conduzir à vida eterna. Judas 24, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade e domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então, queridos, diante do que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, nós devemos fazer da oração por proteção espiritual um hábito, uma prática constante. Precisamos ser vigilantes, depender da palavra de Deus, confiar que Ele nos guiará, e nós devemos também fortalecer a nossa vida espiritual. É preciso nos revestir da armadura de Deus. É preciso buscar comunhão com o Senhor diariamente. Jesus nos ensinou a pedir por proteção espiritual, porque sabia que nós enfrentaríamos dificuldades. Então, reconhecer a nossa vulnerabilidade e confiar no livramento divino, seguir o exemplo de Jesus Cristo e descansar na soberania de Deus, serão passos essenciais para que nós tenhamos uma vida cristã vitoriosa. Essa oração é uma riqueza para as nossas vidas. Que nós possamos entender exatamente o que Jesus quis nos ensinar. Não é uma mera repetição. Ela é muito mais profunda do que algo somente para a gente decorar. Que nós possamos fazer dessa oração a nossa oração diária. Que nos conduza a reconhecer o Deus a quem servimos, a esse Pai maravilhoso que nos ama, que nos protege, que nos guarda. Que esse Deus maravilhoso
nos abençoe. Queridos, é maravilhoso crer e depender desse Deus. E a cada dia eu aprendo mais sobre essa dependência. A cada dia eu entendo que eu não sou absolutamente nada sem Ele, mas que eu dependo dEle para tudo na minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. A esse Deus maravilhoso seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração pelos séculos dos séculos e séculos. Que esse Deus, que esse Pai maravilhoso, Ele abençoe a sua vida, Ele lhe guarde de todo mal, que Ele livre você da tentação e que Ele lhe proteja de todas as armadilhas do inimigo e que você possa se refugiar nesse porto seguro que é o nosso Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês.